www.jamendo.com. Obrigada. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome daquele que vive, reina, que é poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, o grande El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso, aquele que governa o universo, o que governa nossas vidas, que é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, o que tem o domínio, o controle, que não perde uma batalha. Ao nosso Deus, o grande Deus, o Todo-Poderoso, aquele que as nações se rendem e se dobram diante de sua majestade. A Ele glória, poder, honra, louvor, adoração e o nosso aplauso para Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amados, a graça e a paz de Jesus. Vamos começar mais um culto para engrandecer o nome do Senhor e pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que possamos ser transformados de glória em glória, e deixando as mentiras para trás e os enganos e as ilusões de uma vida fácil ou de ganhar dinheiro, ser rico, possuir. Nós precisamos possuir o reino, precisamos ser transformados, precisamos entrar pelos portões de pérolas, precisamos entrar pelos portões da glória, clamando aleluia, aleluia ao Cordeiro Santo de Deus. Então, o nome do nosso culto hoje é A Porta Estreita. Quando nós falamos, precisamos olhar para a cruz, porque a cruz requer renúncia para ser parecido com Ele. Nós não podemos entrar pela porta, chamada porta estreita, se não formos parecidos com Ele. E isso requer renúncia. Lucas 13, 24 diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Senhor, a tua palavra, Senhor, será pregada. Pedimos a sua intervenção, a intervenção do teu Espírito Santo, um mover sobrenatural em nossos corações, Senhor, para que possamos nos esforçar, perseverar, para sermos transformados, Senhor, à tua imagem e à tua semelhança, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Estas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, devem ser ouvidas com atenção especial. Além disso, elas falam sobre o tema mais importante, e a saber, como podemos alcançar a salvação. E, portanto, esse é mais um motivo para que possamos ser atentos. O Senhor Jesus diz: esforçai-vos por entrar. Então, cada palavra, esforçai-vos por entrar, quer dizer que você e eu temos que ter esforço, perseverança. Entrar em quê e onde? Entrar no céu. Esse é o significado onde os salvos estão e estarão. O céu é aquele lugar glorioso onde Deus
Cristo e os anjos estão, bem como as almas, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Além disso, entrar significa que a salvação plena só será desfrutada quando chegarmos lá, e que é somente ali que existe segurança eterna. Todos os outros lugares e condições são perigosos e estão repletos de armadilhas, imperfeições, tentações e aflições, mas ali tudo está bem. Tudo estará bem. Não haverá demônio para tentar, nem um coração desesperadamente perverso para nos fazer tropeçar, nenhuma concupiscência enganosa para nos enredar, nem qualquer mundo ilusório para nos seduzir. Já fomos seduzidos por muito tempo e ainda estamos tendo a chance de entender que esse mundo é ilusório, porque ele passa. E enquanto nós não tivermos essa postura aqui, se nós sairmos desse plano, dessa terra, para direto para o trono do julgamento, será que poderemos entrar na porta? Então a hora é essa, o momento é esse, de nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E não nos deixar seduzir por alguma pessoa que chega e fala para você, não tem nada a ver, cara. Não é pecado não, você vai ganhar um dinheiro bom nisso. E você é seduzido por isso. Mas antes de se deixar ser seduzido, leia a Bíblia. Procure ver se está de acordo com a palavra. Porque o tempo que se chama hoje é a oportunidade que a gente tem de negar as ofertas do maligno, que são sutis, porque ele mesmo falou para Jesus, olha aí, tá vendo todo esse reino? A proposta dele não mudou, sempre é a mesma. Olha aí, tudo isso eu te darei, se diante de mim se prostrarem. Quantos irmãos nossos estão se prostrando diante de Satanás por conta da riqueza desse mundo? E acha que não tem nada a ver porque tem que comer o melhor dessa terra. Mas no céu, ali tudo ficará bem por toda a eternidade. A salvação pode ser descrita assim, como arrancar alguém de um sério perigo. Assim como nós arrancaríamos um filho de frente de um automóvel que se aproxima para salvar a vida deles, o Senhor Jesus Cristo salva ou arranca cada indivíduo que confia nele do caminho que conduz à morte eterna, ou seja, no inferno. Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, não entre nessa que se você ficar pecando e for lá justificar alguma coisa com as suas obras boazinhas, que vocês vão entrar no céu, porque não vão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra diz o quê? Ser semelhante a Ele, ser santo como Ele. Então nós só receberemos a vida eterna depois de sermos transformados e sermos semelhantes a Ele. Só através dele entraremos na vida eterna. Assim, a salvação pode ser compreendida como
uma libertação operada por Deus. A salvação requer não apenas um ato inicial de Deus, porque o ato inicial da salvação é de Deus, mas também a nossa resposta. Há basicamente 3 aspectos do livramento, salvação divina: a justificação, a santificação e a glorificação. Vai. Primeiro é a justificação. Quando você recebe Jesus, quando você confessa Jesus como Senhor, é a libertação divina da penalidade do pecado. Opa, eu estou livre do pecado que eu cometi lá atrás. Continue na postura de não cometer mais, porque é um exercício. 2, pode ir. Santificação. É a libertação progressiva. Olha, progressiva. Todo dia. De um crente do poder do pecado. Olha só, eu não consigo parar de mentir. Amados, eu não consigo parar de roubar. Eu não consigo parar de trapacear. Olha só. Libertação progressiva de um crente do poder do pecado. É um esforço, é a renúncia da sua carne, dos seus desejos, dos seus maus hábitos, para ser parecido com Jesus. E em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos o quê? Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que é o todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o quê? Corpo. Porque afinal, somos chamados de templo, não é mesmo? Então não faça através do templo, não cometa as concupiscências da sua carne. Do contrário, seremos desqualificados. O desejo de Deus é que o cristão amadureça e se torne mais semelhante a Cristo, que se torne livre do controle do pecado em sua vida. Olha, amados, muitos já se exercitaram, muitos já venceram a sua mente pecaminosa. Muitos já venceram isso e estão partindo para outra etapa. Então vamos amadurecer, vamos lutar contra isso, porque quando você vence, você sai glorificando a Deus e a sua boca enche de riso. Agora, quando você não vence, o pecado te traz tristeza, angústia, vergonha, até mesmo de olhar a tua face no espelho. Você não consegue levantar os teus olhos para o espelho, porque se você é a imagem de Cristo, quando você olha no espelho, você está falando, estou vendo Jesus e estou com vergonha do que eu cometi. Isso mesmo. 3, glorificação. A glorificação é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. A glorificação não será efetivada até que o Senhor volte para os seus filhos. Então, como muitos andam dizendo por aí que você e eu já estamos glorificados, amado, olha, não será efetivada até que o Senhor volte para nós, para nos buscar. Além disso, todas as partes e circunstâncias que acompanham a salvação só serão
desfrutadas ali no céu. Aí a nossa vida não se baseia aqui nesse plano inferior. Eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo. Como eu vi uma irmã ligar para mim e falar para mim, porque eu não aceito ter pouco na minha mesa. Porque como que uma pessoa, porque Jesus não me chamou para comer um bocado de pão seco ou um prato de arroz e feijão com ovo. Jesus me chamou para comer o melhor, porque Jesus me dá vida com abundância. Está vivendo abundância nenhuma, mas está nessa ilusão. Então até que o ego dela seja transformado, ela não vai ver essa glória na vida dela. É somente lá que existe, somente no céu que existe imortalidade e vida eterna. É o estado da glória e a plenitude de alegria e deleites eternos. Gozaremos da visão de Deus e de Cristo com os nossos próprios olhos. Lá estão os anjos e os santos. Lá não há morte, nem doença, nem tristeza, para todo sempre. Não há dor, nem perseguidores, e nem escuridão para eclipsar a nossa glória. Lá o plano é perfeito, aqui não. O que temos de referência ao reino de Deus? Número 1, essa entrada é chamada de porta. Número 2, uma porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa entrada é chamada de porta e serve para abrir e fechar, e consequentemente para deixar entrar ou impedir a entrada. Não é assim que a porta serve? Assim acontece também com relação à porta do céu. Pois quando as 5 virgens, olha, são 10 virgens, 5 prudentes. 5 virgens prudentes chegaram, a porta foi aberta, mas depois vieram as outras 5 e a porta foi fechada, porque 10 foram chamadas. 10 professavam o mesmo nome. 10 disseram que Jesus é o Senhor. Mas somente 5 puderam entrar. Portanto, a entrada do céu é chamada de porta, para nos mostrar que haverá um tempo em que ela estará aberta, mas chegará um tempo em que ela estará fechada. 2, essa porta, essa entrada é chamada de porta estreita. Assim como ela é chamada de porta, também é chamada de porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então a estreiteza desta porta não deve ser entendida de modo carnal, mas é místico. Você não deve entender isso como se fosse uma portinha minúscula. Não, nada disso. A estreiteza deve ser a porta que você quer entrar. Não é uma outra coisa, é a porta do céu. Essa porta é larga. Ela é larga o suficiente para todos aqueles que amam verdadeiramente e de forma graciosa e sincera a Jesus Cristo, mas tão estreita que nenhum outro é capaz de passar por ela. Sabe por quê? Porque não se renunciaram nessa vida. Sabe por quê? Porque deram péssimo testemunho na sua família, no local de trabalho. No local de trabalho você resplandece Jesus Cristo? No local de trabalho as pessoas confiam em você para te pedir oração?
No local de trabalho você é visto de que forma? No meio dos seus vizinhos, ao redor, você é visto de que forma? Você está sempre envolvido com algum escândalozinho encoberto debaixo do tapete? Como as pessoas te veem? Salmo 118, 19 e 20 diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Então, quando o justo ali, o salmista fala, abre-me as portas da justiça, ele prontamente abre. Porque ele se renunciou. Portanto, através dessa expressão, Cristo Jesus nos ensinou que sem as devidas qualificações não há possibilidade de entrar no céu. A porta estreita manterá todos os outros fora dali. Sem as devidas qualificações. Nós ainda estamos aqui, e se estamos ouvindo isso, é porque o Espírito Santo, ele quer que a igreja acorde. Ele deseja que sejamos o quê? Transformados. Transformados em santidade, em obediência, em renúncia. Vejamos a passagem que relata que Deus expulsou Adão e Eva, Adão e a sua esposa, do paraíso. Olha, a passagem do jardim foi larga o suficiente para eles saírem, mas estreita demais para que pudessem entrar novamente. Adão e Eva foram lançados fora do paraíso e ficou difícil para eles voltarem. Ficou muito difícil. Ora, qual foi a razão disso? Eles pecaram e, portanto, Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24 diz: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Os querubins e a espada flamejante fizeram com que a entrada do paraíso se tornasse estreita demais para quem pudesse entrar novamente. Para que eles pudessem entrar novamente. Eles não puderam entrar. Igreja, há querubins e uma espada flamejante nas portas do céu, guardando o caminho da árvore da vida. E essa árvore é Jesus. Portanto, ninguém, a não ser os que estão devidamente habilitados para o céu, podem entrar por esta porta estreita. A porta está lá, larga o suficiente e estreita demais ao mesmo tempo, porque há anjo com espadas flamejantes impedindo a entrada daqueles que apenas falam, mas não vivem, e não entrarão, porque vai ficar estreito para eles. A espada flamejante manterá todos os outros fora. 1 Coríntios 6 fala assim:
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim foste alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 3 coisas que tornam essa porta estreita. Primeiro, o pecado, a palavra da lei e os anjos de Deus. Primeiro, o pecado. O pecado, há pecado do ímpio e o pecado do falso crente, falso cristão. Nós vamos ver o Salmo 9:17, que fala assim: voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Está falando dos ímpios. 2, o pecado do falso cristão, ou melhor, daquele que se chama de cristão, mas permanece com o coração e a vida não santificados. O pecado deles afastará a salvação de suas almas. E o pecado acaba sendo o lado mais pesado da balança. Quando eu digo que o pecado é o que mais pesa na balança, eu quero dizer que o pecado que eles se inclinam, e então, apesar de fazerem uma gloriosa profissão de fé, eu sou de Jesus, Jesus é o Senhor, até o diabo sabe que Jesus é o Senhor, até eles falam que Jesus é o Senhor. Então, apesar de você falar, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, apesar de fazer uma gloriosa profissão de fé, acabam lançados na perdição e na destruição. Pois nenhum desses tem qualquer herança no reino de Deus e de Cristo. Efésios 5, de 3 a 6, diz assim: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento, preste atenção, devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você, para fazer, tentar fazer com que você saiba e que você tente a viver uma vida correta com Deus. O sangue da igreja não pesa sobre mim, porque antes de pregar para você, eu prego para mim e vejo as minhas deficiências, para não ser desqualificada. E é o meu desejo, é o desejo do meu coração, que vocês andem em santidade, longe de tudo isso aí.
para que a ira de Deus não repouse sobre a tua vida. Nenhuma profissão de fé meramente exterior poderá nos salvar. Nenhuma. A porta será estreita demais para que pessoas como essas passem por ela. Tais homens podem até participar de algumas coisas relativas à salvação, mas não há salvação em sua totalidade. Judas 5 diz assim: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Ele libertou um povo, uma grande nação. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Assim entendemos que, apesar do início que tiveram, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Porque uma coisa é você confessar o nome de Jesus como Senhor, meramente, uma confissão meramente. É lindo hoje todo mundo dizer, sou evangélico. Tudo é muito lindo, mas e na prática? A Bíblia diz que somente os remanescentes serão salvos. Então, prepara-te, ó Israel. Prepara-te para estar dentro desse remanescente. Hebreus 13:19 diz assim: concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Pois se a igreja anuncia, não seja incrédulo. Creia que somente uma transformação de vida, com compromisso com Jesus, honrando o nome daquele que você diz que é Senhor da tua vida, você poderá entrar no reino de Deus, entrar na terra prometida. Vamos partir então para a palavra da lei. A palavra da lei, ela tornará a porta estreita também. Ninguém entrará por ela, exceto aqueles que possuem a permissão da lei. Embora nenhum homem que seja ou possa ser justificado por obras da lei. Contudo, a menos que a justiça e a santidade pelas quais eles tentam entrar nesse reino sejam aprovados pela lei, e é vão que eles desejarão passar por esta porta estreita. Olha, a lei não justifica ninguém, mas a lei é assim: se você roubar, se a polícia pegar alguém roubando, vai para onde? Vai para a cadeia. Então ele está debaixo da lei, porque cometeu, um roubo, assalto, roubou alguém. E aquele que mata outra pessoa, a palavra está debaixo de quê? Maldição, debaixo da lei. E é assim: se você não faz o que a lei de Deus manda, você está debaixo dessa maldição. Você vai ter que pagar um preço. E preço de quê? De inferno, de morte, de cativeiro, de ranger de dente. Ora, a lei não justifica, senão somente por causa da justiça de Cristo. Se, portanto, alguém não for realmente achado nessa justiça, aí entra o seu currículo. Bom, chegou o dia do julgamento. Vamos puxar o currículo. Deixa eu ver, ela roubou? Ela adulterou? O que ela fez de errado? Ah, não. Ela está achada em injustiça. Então, entre. Então descobrirá que a lei serve apenas para
bloquear sua passagem para o céu. A lei bloqueia a tua passagem para o céu. Se você não tiver enquadrado na justiça de Deus de não mentir, não roubar, não ser cobiçoso, ela te impede, ela te bloqueia. A lei de Deus é boa. Somente justificados na justiça de Deus entraremos por essa porta. Se você falar para mim, isso aí é muito difícil. Difícil foi Jesus ir para a cruz do Calvário e morrer pelo teu pecado e pelo meu pecado, ser o nosso substituto pelas mentiras, os roubos, as cobiças, as impurezas sexuais. Isso sim é difícil. Difícil nos exercitar para ser parecido com eles? Sim, porque nós vivemos em um trapo de imundície que nos coloca toda hora lá em condenação. De quê? Da lei que diz que para você não fazer. Ela serve de bloqueio para a nossa entrada no céu. As obras de cada homem devem ser provadas pelo fogo, para que se manifeste de que natureza elas são. Quais são as suas obras? Elas vão se manifestar pelo fogo, serão provadas pelo fogo. Aí sim, diante de Deus, dos anjos, vão provar de qual natureza são as nossas obras. Da cobiça, do engano, da inveja, da mentira, da arrogância, da soberba. 2 erros a respeito da lei são comuns. O primeiro erro é cometido quando os homens pensam que são capazes de passar pela porta estreita devido à justiça da lei. O segundo, quando os homens pensam que podem entrar no céu sem a permissão da lei. Ambos estão errados, pois assim como pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, assim também, sem o consentimento da lei, nenhuma carne será salva. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aquele que não pode ser salvo pelo consentimento da lei, deve, portanto, ser o quê? Condenado. Por quê? Porque continua cometendo torpeza em cima de torpeza. Então ele será condenado, e não adianta gritar: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Ele vai dizer: não vos conheço. E de fato, essa lei é aquela espada flamejante. Essa lei é aquela espada flamejante que se move por todas as direções. E até hoje, essa espada se interpõe no caminho para o céu, como uma barreira para todos os incrédulos e hipócritas não santificados, aqueles que diz que é santo, que é salvo, que é predestinado à salvação. Então não adianta. Será uma barreira para ninguém entrar, pessoas que agem assim, e ela é removida do caminho apenas para os verdadeiros piedosos. Mas para todos os outros, ela é como um leão feroz, pronto para devorá-los. Amados, temam e tremam diante dessa palavra. Estamos quase terminando. 3. Os anjos de Deus também
tornam a porta estreita. O Senhor Jesus chama o fim do mundo de sua colheita e diz que os anjos são seus ceifeiros. Esses anjos têm o dever de reunir o trigo em seu celeiro, mas também de ajuntar os ímpios em feixes para queimá-los. E eu não coloquei aqui porque é longo demais, mas está em Mateus 13, do 39 até o 49. Portanto, a menos que o homem não santificado, olha, prestem atenção, a menos que o homem não santificado possa subjugar a lei e vencer os anjos, a menos que ele possa, por assim dizer, tirá-los da porta do céu, ele vai conseguir fazer isso? Não. Então ele mesmo jamais entrará ali. Jamais. Ninguém vai para o céu a não ser com a ajuda dos anjos. Refiro-me ao dia do julgamento. Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eles ajuntarão. Se os únicos a entrarem pela porta estreita são aqueles que serão conduzidos pelos santos anjos, então o que será daqueles homens e mulheres que desejarem passar por ali, mas a respeito dos quais os anjos foram ordenados os ajuntar e os atar em molhos para os queimar? Essa, portanto, é uma terceira dificuldade. Os anjos tornarão essa entrada estreita demais para que o não justificado e o não santificado entrem por ela. Então, amados, eu chamo a sua atenção nessa manhã. Nessa manhã, Jesus nos desafia a voluntariedade de nos colocar sob a autoridade de Deus. Ele nos chama. Então você decide aí se você vai estar sob a autoridade de Deus, fazendo a vontade de Deus e a maneira de Deus. Sabe por quê? Deus, ele é separado de todas essas imundícies. Se ele é separado, ele exige que o seu povo seja também separado. Amém? Amém? E amém. Senhor, oremos ao nosso Pai. Curve a tua cabeça. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Queremos perseverar na tua palavra e sermos santificados dia após dia e sermos obedientes, Senhor, ao teu chamado de santidade para aquele grande dia, Senhor, sermos glorificados e entrarmos nesta porta gloriosa que se chama porta estreita. Mas que quando esse dia chegar, ela já não seja mais estreita demais para nós e possamos entrar por ela como espíritos aperfeiçoados, justificados e santificados, glorificados no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que se esforça por entrar nesta porta estreita, diga
Amém. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Santo é o nome dele. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Ao Senhor toda a glória. Jamendo.com. 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 L'alfa e l'omega, il principio e la fine, Jamendo.com. Salvatore eterno sei tu, Gesù.